a Deus. Amém, irmãos. Aleluia. Convidar a igreja do jeito que estamos, nos coloquemos de joelhos, buscamos a Deus em oração. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Recebe, ó Pai, neste momento os nossos louvores, a nossa adoração. Recebe, ó Pai, a cada alma, a cada espírito contrito que nesta manhã de sábado se entrega em tuas mãos para sermos transformados pelo teu Espírito. Perdoa os nossos pecados. Abençoa este culto, abençoe o mensageiro que irá repartir o contamento conosco. Abençoe as pessoas que vieram, aqueles também que por algum motivo estão em suas casas. Visita cada um com o teu Santo Espírito. Pai amado, Pai querido, que o teu Espírito Santo venha ser um professor maior nessa sala de oração. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e salva-nos para o teu reino. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Justificado. Porque é impossível com esse espírito farisaico entrar em comunhão com Deus. Ele volta para sua casa destituído, sem a bênção divina. Porque o espírito dele estava totalmente oposto àquilo que a palavra ensina. O fariseu não entendia que para Deus o que importa é o coração, não as aparências. Você pode ter alguém que aparenta uma coisa, mas o coração só Deus sabe. Você pode olhar para uma pessoa e pelas aparências achar que ela é uma grande pecadora, mas no fundo ela pode ser muito mais próxima de Deus do que você. É isso que a parábola ensina. A parábola ensina que o que importa não são os atos que são praticados, mas é o motivo que os levam, ou que nos levam a praticá-los. É isso que importa. E então chegamos ao segundo personagem da história. Também subiu para orar um publicano. Quem eram os publicanos? Geralmente Roma escolhia em cada cidade ou província um cidadão rico, e a ele delegava o cargo de coletor de impostos, publicano. Geralmente esse homem contratava outros para que esses contratados fossem às casas, aos comércios e cobrassem impostos. Então eram pessoas ricas, eles recolhiam impostos para Roma, era o coletor oficial da receita interna de Roma. E naquele tempo as pessoas pagavam impostos por elas mesmas e pelas terras que elas possuíam. E na maioria, os publicanos eram judeus. Por quê? Porque Roma não queria entrar em atrito com a nação judaica. Então pegava gente de dentro da própria nação para fazer o trabalho sujo. Eles achavam que era mais fácil um judeu devolver imposto para um judeu do que para um romano. Eles usavam essa estratégia. Só que os judeus que se submetiam a isto eram odiados por dois motivos. Porque como publicanos, como cobradores de impostos, eles extorquiam as pessoas, cobravam mais do que deveriam, e eles eram considerados traidores da nação. Por quê? Porque estavam se submetendo ao Império Romano. Os opressores. Lembre-se que nos dias de Cristo, Roma dominava o mundo, e os judeus estavam debaixo da pressão romana, do chicote romano. Eles eram odiados. Como Jesus lidou com os publicanos? Ele até chamou um deles para ser discípulo, né? Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. E Jesus chamou para o seu grupo alguém que era tremendamente odiado. E a Bíblia conta a história de um outro publicano que até se converteu, Zaqueu. Era também um publicano, lá de Jericó. Se converteu e também seguiu a Cristo. Jesus não faz acepção de pessoas. Qual foi a oração do publicano? Verso 13. O publicano
estando em pé, longe. Por que longe? Porque ele não se sentia digno em estar entre os adoradores. Ele se considerava um tremendo pecador. Ele ficou de longe, cabeça baixa, espírito humilde. Nem ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que oração extraordinária! Alguém que reconhece a sua pecaminosidade, a sua necessidade de Deus e clama por misericórdia. Esse publicano entrou no templo juntamente com outros adoradores, mas se sentia indigno de participar da devoção. Esmagado por um senso de culpa, estava como que só na presença de Deus, e seu único desejo era ser perdoado, alcançar o perdão para os seus pecados. Jesus conclui a parábola dizendo: digo-vos que este, referindo-se ao publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Então esta é a lição que Cristo quis ensinar para as pessoas que confiavam em suas obras para a salvação e desdenhavam das outras. Esta é a lição básica. Se você quer ser melhor do que os outros, você vai ser humilhado. Mas quem se humilha, um dia será exaltado. Esta é a atitude correta que Jesus espera de todo seguidor. Se colocar na posição de servo, e ninguém fez melhor isso do que ele. Dois grupos, os fariseus e os publicanos, desta parábola, eles são representativos. Eles representam dois grandes grupos que dividem os adoradores de Deus. Isso quer dizer que se nós viemos à igreja adorar a Deus hoje, eu e você somos classificados em um destes dois grupos. Quem ali mais nos representa? Por quem estamos sendo representados na história? Isso não é coisa dos dias de Cristo. Essa separação entre adoradores começou lá no início do mundo. Estão lembrados de Caim e Abel? Deus pediu que eles trouxessem uma oferta, e Deus se agradou da oferta de Abel e não na de Caim. E por que Deus se agradou da oferta de Abel? Porque Abel levou um animal, reconheceu que esse animal apontava para o Messias, reconheceu que ele era pecador, precisava matar um animal para ter o perdão do pecado, e esse animal apontava para o Messias. Foi assim que ele veio adorar. E como veio Caim? Trouxe os melhores frutos que ele havia produzido. Não havia animal, não havia sangue, não havia morte expiatória. Então, Abel e Caim são também representantes de dois tipos de adoração. A intuição de necessidade, o reconhecimento de nossa pobreza e pecado, é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Sabe por que muitas pessoas nunca serão aceitas por Deus nem em seu reino? Porque nunca sentiram necessidade. Nunca. Minha esposa me contava que ela ouviu outro dia de um professor universitário: eu nunca precisei de Deus. Eu nunca precisei. Eu nunca precisei de Deus. Um outro exemplo, Pedro. E a história de Pedro é um bom exemplo, porque ele mostra que se eu e você estamos no grupo dos fariseus, é possível migrar para o grupo dos publicanos. Pedro era assim, autossuficiente, o primeiro a falar,
queria tomar a frente de tudo. Houve um momento que Jesus falou assim: olha, dentre vós, um há de me trair. E Pedro: Senhor, porventura sou eu? Claro que não, eu vou contigo até a morte. Em outro momento, Jesus falava do sofrimento que o aguardava, ele teria que dar a sua vida pela salvação do homem, e Pedro disse: não, não, você não vai deixar fazer isso com você, nós não vamos deixar, não pense assim, nós estamos aqui do seu lado para te ajudar. E o que disse Jesus para Pedro? Arreda de Satanás, porque o diabo estava usando Pedro para levar a Cristo a decidir, a abandonar o plano, a morte. Prenderam Jesus, o levaram para o tribunal. Pedro ficou de longe, diz a Bíblia, seguindo Cristo, foi se aquecer junto a uma fogueira. Chegou uma mulher: escuta, você é um deles. Ele disse: não sou. Veio uma segunda pessoa: eu não sou, já falei que eu não sou. Veio uma terceira, ele amaldiçoou: não sou, não tenho nada com esse homem, não sou seguidor dele. E quando Pedro negou Cristo pela terceira vez, o galo cantou. E Pedro ouviu o galo cantar. E quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus no pátio, o olhar de Pedro cruzou-se com o de Jesus, e naquele olhar, ele percebeu o que ele havia feito, o quão longe ele havia ido, mas ele encontrou no olhar de Cristo um olhar de perdão. E foi esse perdão que restaurou a vida de Pedro. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e foi para um local e chorou amargamente. Você sabe qual é esse local para onde Pedro foi? Getsemane. Ele foi para o Getsemane. Ele entrou de novo no jardim. E quando ele se levantou de lá, ele era um novo homem. Por quê? Porque ele encontrou o perdão de Cristo. Ele mudou de time. Ele saiu do farisaísmo e veio para os publicanos. Ele saiu daquele sentimento altruísta, orgulhoso, egoísta. O olhar de Cristo lhe assegurou perdão. Findou aí a sua confiança própria. Nunca mais foram repetidas as velhas afirmações de autossuficiência. Nunca mais um novo Pedro se levantou. Então, se eu e você nos sentimos fariseus nessa noite, se nos consideramos melhores do que outros, se achamos que a salvação depende de nossas obras, se estamos satisfeitos com isso, alegrem-se ou nos alegremos. É possível mudar de posição. Ellen G. White, em Parábolas de Jesus, página 155, escreveu: nada, forte isso, né? Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a presunção. Nada é mais ofensivo a Deus do que o orgulho e a presunção. De todos os pecados, todos, inclua aqui adultério, homicídio, pedofilia, inclua tudo, de todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. O que é pior que tudo? Orgulho e presunção. Está lembrado de um anjo que teve problema com isso? Está lembrado? Tudo começou com ele. Orgulho. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo.
orgulho e presunção. Sabe o que a gente ouve dentro de muitas igrejas por aí? E eu queria falar com você agora que está me assistindo aí pela internet. Sabe o que é muito comum aí fora? Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu fui salvo, não tem como me perder. Eu fui predestinado, impossível me perder. Orgulho e presunção. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina para mim: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Sabe por quê? É possível cair da graça. E se você é um tipo de cristão que enche o peito para falar por aí que você foi salvo, foi predestinado e isso não pode ser mudado, impossível você se perder, você está alimentando no coração o orgulho e a presunção, que é o pior pecado de todos que o ser humano pode cometer. Satanás busca levar o homem ao pecado e então deixá-lo desamparado, receoso ou receando suplicar perdão. O diabo primeiro leva ao pecado, e depois que a pessoa está nas garras do pecado, ele alimenta no coração da pessoa de que o caso dele é sem esperança, de que não adianta buscar perdão. E ao longo desses 20 e poucos anos de ministério, quantas pessoas eu já encontrei nesses retiros espirituais, nessas semanas de oração, nesses encontros, em aeroportos, e muitos vêm para mim com a mesma pergunta: pastor, será que há esperança para mim? Eu acho que eu fui longe demais. Há poucas horas atrás, eu acabei de falar com um destes. Eu liguei para ele, lembrei dos bons tempos que nós trabalhamos juntos. E ele disse para mim com voz triste: pastor, eu estou fora da igreja. Eu me dei tão bem no meu negócio, mas eu não tenho tempo para mais nada. Será que há esperança para mim? É isso que o diabo faz as pessoas sentirem. Primeiro, ele arrasta no pecado. Depois, ele tira a esperança do perdão. E se a pessoa não alimenta o desejo de mudança, se a pessoa não se agarra ao perdão de Deus, o que é que sobra? Sofrimento e desespero. Mas a palavra de Deus oferece para todos nós uma linda promessa. Isaías disse assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Irmãos, por quê? Por quê? Fala mais alto, irmãos, por quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Existe salvação para o pior pecador de Jacareí, para o pior pecador de São Paulo, para o pior pecador do Brasil e para o pior pecador do mundo. Existe salvação. Por quê? Porque Deus é rico em perdoar. Isso é maravilhoso. É essa verdade que nós temos que abraçar e conviver com ela todos os dias. Porque nós somos falhos, nós pecamos. Eu me atrevo a perguntar: quem não pecou aqui essa semana, levante a mão. Levanta. Eu me atrevo a perguntar. E se nós somos pecadores, é de graça que nós precisamos, é de perdão. E em contrapartida com o nosso pecado, vem a palavra e declara: Deus é rico em perdoar. Amém, irmãos?
Deus é rico. Abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. Para quê? Para que eu e você não vivamos no pecado. Mudemos de time. Outro dia alguém postou no meu canal no YouTube lá assim: não adianta ficar pregando lei. Eu fui salvo pela graça e nada mais importa. Oh, meu irmão, minha irmã, foi salvo pela graça e nada mais importa. Então você foi salvo pela graça e semana que vem pode começar a trair o marido, trair a esposa, adulterar, nada mais importa. Você pode agora pegar o seu pai e sua mãe idosos e xingá-los com todos os nomes e desonrá-los. Você pode agora ir para o comércio e fraudar no comércio. Você pode agora sair por aí matando as pessoas, porque nada mais importa. Acorda! A graça te livra do pecado, não te coloca dentro. A graça te torna santo, não pecador. Então não diga, fui salvo pela graça e nada mais importa. Não, fui salvo pela graça e Cristo importa. E é Cristo quem ajuda você a ter vida vitoriosa. E vida vitoriosa é longe do pecado. O que nós precisamos? Ser cobertos pela justiça de Cristo. Porque é isso que aconteceu com esse publicano. Foi coberto pela justiça de Jesus. Esta parábola nos ensina muitas coisas, mas o ensino mais precioso dela é que Jesus contou a parábola com esses dois personagens que viviam em dois extremos da sociedade, um totalmente legalista, buscando nos mínimos detalhes cumprir todas as leis que eles mesmos inventaram, e do outro lado você tem alguém que era odiado pela sociedade, considerado um grande pecador. E Jesus, ao contar a história de que eles foram juntos para o templo, quem recebeu a justificação foi aquele que se considerava pecador, e não aquele que se considerava santo. Por quê? Porque o que importa não são as aparências, mas é o que está dentro do coração. E isso só o Pai lê. Então eu e você, se nos identificamos como fariseus modernos, nós podemos mudar de time. E como que se muda de time? Recebendo o manto da justiça de Cristo. É esse manto que nos transforma. Então, como que eu posso ser salvo? Através da prática das boas obras? Não. Exclusivamente pela graça de Jesus. Exclusivamente pela graça dele. E eu queria terminar com um texto. Por sua vida imaculada, obediência e morte do Calvário, intercedeu Cristo pela raça caída. E agora, o príncipe de nossa salvação não intercede por nós como um mero peticionário, mas como um conquistador que reclama a vitória. Seu sacrifício está consumado e, como nosso intercessor, cumpre a obra que a si mesmo se impôs, apresentando a Deus o incensário que contém os seus méritos imaculados e as orações, confissões e ações de graça de seu povo, perfumados com a fragrância da sua justiça, sobem como cheiro suave a Deus. A oferenda é inteiramente aceitável e o perdão cobre todas as transgressões. Que coisa linda! Os nossos pecados são perdoados por causa da vida santa dele, da vida imaculada dele, do sacrifício dele.
E o que é que ele apresenta ao Pai? É isso. Os méritos da justiça dele. Porque se ele fosse pegar as tuas obras para apresentar, você não teria nada para oferecer. Eu não tenho nada para oferecer. Esse é o grande ensino da parábola. O fariseu achava que tinha, mas ele não tinha. O publicano achava que ele não tinha, e ele precisava. Por isso ele disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E eu termino saindo da história que Jesus contou para uma cena que ele viveu, para ensinar a mesma verdade. Quando ele estava lá no Calvário, naquela cruz, e 2 ladrões ao seu lado, um deles, na última hora, fez uma oração e disse assim: Senhor, quando vieres em teu reino, lembre-se de mim. E o que Jesus disse para ele? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quantos mandamentos o ladrão guardou? Quantos cultos ele frequentou? Quanto trabalho missionário ele fez? Quantos dízimos devolveu? Nada. Nada. E Deus o salvou. Por quê? Porque Deus não salva pelas obras. Ele salva com base no seu muito amor. E se houver do lado nosso, do pecador, uma pequena abertura para que um lampejo de luz entre, o Espírito muda a nossa vida. Agora, se você continuar com o espírito farisaico daquele professor universitário, eu nunca precisei de Deus, o seu destino será tão terrível quanto foi o dele. Ele foi embora sem a bênção. Por isso, não saia da igreja hoje sem a bênção do Senhor. E para você se apoderar da bênção, reconheça a sua necessidade de um manto que é tecido no tear do céu, sem nenhuma textura de ato humano, mas confeccionado exclusivamente pela graça de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, obrigado porque essa história nessa noite nos ensina de que há esperança para todos nós, porque o Senhor é rico em perdoar. E obrigado porque no grande dia do juízo, quando o nosso nome for colocado no tribunal celeste, não serão nossas obras que serão consideradas, mas as obras de Cristo feitas em nosso favor. E a vida santa que Ele levou é a certeza da nossa salvação. Por isso, louvado e exaltado seja o Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus.